Olá, tudo bem com você? Eu sou Marcos e seja bem-vindo ao canal Matemática com Aplicativos. Aqui são divulgados vídeos que ensinam a desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, utilizando conceitos fundamentais de conteúdos importantes de matemática. Neste vídeo, vou mostrar uma maneira que o professor consiga construir com seus alunos um aplicativo que determina o ângulo quando é informado o seno usando o método iterativo de Newton sobre um polinômio gerado pela série de Taylor. Antes de começar, clique em curtir o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Supondo que você já conheça a série de Taylor e o método iterativo de Newton para determinar raízes de funções, o objetivo desse vídeo é mostrar uma forma de criar um aplicativo que consiga determinar os ângulos cujos senos sejam aqueles digitados na caixa de texto. Veja na tela uma planilha que criei que determina um dos ângulos dado o valor do seno. O método de Newton é bastante eficaz e rapidamente converte para a solução desejada. Então, no projeto vou deixar fixado quantas iterações eu desejo. Por fim, poderá haver divergências nos resultados apresentados para os senos que se aproximam de 0, 1 e menos 1. Isso se deve ao fato do polinômio usado no exemplo tem apenas 5 termos, ou seja, até o grau 7, de acordo com a sequência, e também que o app Invento usa como padrão 5 casas decimais. Portanto, isso pode ser corrigido se você incluir mais termos no polinômio e determinar a quantidade de casas decimais a serem trabalhadas. Então, vamos começar. Acesse a plataforma de desenvolvimento e crie um novo projeto. Depois adicione uma caixa de texto de nome Caixa Seno, um botão de nome Botão Calcular, com a palavra Calcular, uma legenda chamada Ângulo 1 e outra legenda chamada Ângulo 2, sem texto. Assim, temos uma caixa de texto para digitar o seno, um botão para gerenciar os cálculos e as legendas para exibir os resultados obtidos. Feito isso, acesse o ambiente de montagem dos blocos de programação. A primeira coisa que iremos fazer é criar a variável para guardar os resultados das iterações obtidas. Vá no menu Listas, busque um bloco Criar lista vazia e depois do menu Variáveis e pegue um bloco Inicializar global para. Junte os dois e no lugar da palavra nome escreva Iteração. Agora vamos fazer o polinômio da série de Taylor, que ficará no numerador do método de Newton. Inicialmente faremos apenas com 5 termos. Depois acrescente até quando você achar necessário. Em matemática, pegue 2 peças numéricas, uma de adição, uma de divisão, uma de potenciação e 3 de trocar o sinal. Depois, no componente caixa-seno, pegue a função texto. Junte as 4 peças necessárias para fazer a potência de 3 e a divisão com 6. Deixe o espaço referente à variável vazia para preenchermos depois. Faça 2 cópias deste conjunto e altere os dados para as potências de 5 e 7 e os denominadores para 120 e 5040. Pegue as peças trocar sinal e coloque nos respectivos conjuntos. Não esqueça de trocar o sinal do valor de seno. Volte na peça adição e deixe 5 entradas e distribua os blocos construídos deixando o primeiro soquete vazio. Quando terminar, vamos montar o polinômio do denominador. Para isso, basta copiar o conjunto que montamos e alterar os blocos para corresponder à derivada de cada termo. Veja só como ficou o meu e confira com o seu. Depois volte no menu Matemática e pegue uma peça de subtração e outra de divisão. Divida o grupo do polinômio pela sua derivada e encaixe na segunda abertura da subtração. A primeira abertura deixe vazio também, para preenchermos depois. Agora vamos montar a sequência de cálculos da iteração. Busque no menu Controle a peça Se Então e também a peça Para Cada Número. Lá em Matemática, precisaremos de uma peça numérica. Em Listas, pegue outra peça Criar lista vazia e também adicionar itens à lista. Depois, em Variáveis, pegue uma peça laranja Ajustar para e uma peça Obter. Depois, em a peça Quando clique do botão Calcular. E, finalmente, o bloco das funções Ajustar texto da legenda Ângulo 1. Comece conectando a peça Ajustar Global Iteração com a lista vazia. Adicione uma entrada na peça azul e encaixe uma peça numérica onde você digitará o valor inicial do chute da raiz. Lembre-se que a raiz é dada em comprimento de arco. Eu prefiro usar como partida o valor de π sobre 4. Na peça Para Cada Número, substitua a palavra número pela letra I. Em Desde, coloque o número 2. Como vamos deixar uma quantidade definida de iterações, vou colocar 6 na abertura Até. Este i representa o índice na tabela onde o valor encontrado na iteração foi guardado.
O 2 indica que os cálculos começarão a partir da segunda linha da lista, ou seja, o x1. Pegue a peça Adicionar itens na lista e na abertura Lista junte o bloco Obter e altere o nome para Global Iteração. Depois, na abertura Item, coloque o conjunto que calcula as iterações feitas anteriormente. Por fim, encaixe na abertura Fazer. Depois de conferir se está tudo correto, vamos preencher os espaços vazios correspondentes às variáveis x dos polinômios. Como o x representa o resultado da iteração anterior, devemos ensinar o aplicativo a buscar o valor na tabela. Lá em matemática, precisaremos de uma peça numérica e uma de subtração. E em listas, pegue uma peça Selecionar item da lista e depois vá em Variáveis e pegue duas peças Obter. Na abertura Lista, encaixe uma peça Obter Global Iteração. Em Índice, coloque a subtração de Obter e o número 1. Encaixe o grupo nessa primeira abertura disponível. Depois altere o nome da peça Obter para Obter I. Vale lembrar que a opção I só aparece quando o conjunto está encaixado aqui, dentro da peça para cada I. Faça várias cópias e complete os espaços vazios. Para terminar, junte uma cópia dessa peça que fizemos na peça verde Ajustar texto da legenda ângulo 1. Mas retire a subtração com o número 1 para que ele busque o último valor da lista. Este último conjunto foi montado apenas para testarmos o aplicativo e verificar se está tudo em ordem. Depois voltaremos nele para finalizar os ajustes. Confira tudo e coloque dentro da peça quando o clique do botão, do jeito que estou fazendo na tela. E depois vamos testar o aplicativo. Eu vou digitar alguns senos e comparar os resultados com a tabela do comprimento do arco aqui ao lado. Se não deu certo, volte aos blocos e confira a construção. Se funcionou, vamos montar os blocos para transformar o comprimento de arco em ângulo e também indicar o outro ângulo que também atende às condições. Em matemática, pegue 3 peças numéricas, uma peça de comparação, uma de adição, uma de subtração e uma de trocar sinal e outra de converter radianos para graus. No componente caixa-seno, pegue a função texto. Retire este grupo daqui e inclua a peça Converter radianos em graus para aqui dentro. E faça uma cópia deste conjunto. Na cópia, faça uma subtração entre 180 com o resultado da conversão. Não esqueça de alterar o nome para ângulo 2. Estes grupos calcularão ângulos para senos positivos. Para os senos negativos, copie os dois conjuntos e, no segundo, inclua uma soma de 180 com a subtração de 360 com o resultado da conversão. Volte na peça Se então e acrescente uma abertura Se não. Na abertura Se, encaixe a peça de comparação entre o valor da caixa de texto e o zero. No sinal de igual, coloque menor que. Se isso for verdadeiro, ou seja, senos positivos, usaremos a primeira opção de grupos. Caso contrário, serão usados os outros dois grupos. Coloque tudo aqui dentro da abertura Fazer da peça para cada I. E dê uma conferida em todos os conjuntos, especialmente nas peças Obter I. Feito isso, vamos testar novamente o aplicativo. Veja só, está funcionando bem. Para finalizar o projeto, edite os componentes da tela para deixar o programa mais apresentável. Inclusive, sugiro você assistir um material que eu fiz falando apenas sobre a configuração da tela Screen 1, dando dicas para editar as transições de telas, cores de fundo e outros detalhes bem bacana. Comece selecionando o objeto Screen 1 na coluna Componentes e, nas suas propriedades, escolha Centro em Alinhamento Horizontal. Depois escolha o nome para o seu programa e escreva em nome do app. E em título, coloque uma frase ou palavra que caracterize essa tela do projeto. Quando eu terminar, altere as propriedades da caixa de texto, das legendas e do botão modificando as cores e os tamanhos das letras e também as cores de fundo da forma que achar melhor. Pronto, o nosso aplicativo já está concluído. No meu projeto, eu apliquei umas modificações diferentes usando as tonalidades e a logomarca do canal. Se você quiser aprender como faz isso, assim que terminar este projeto, assista ao vídeo que dá umas dicas para modificar as combinações das cores e outros detalhes na tela do aplicativo. Se quiser compartilhar ou instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, assista ao vídeo que está descrito logo abaixo. Além disso, incluí mais termos no polinômio e também aumentei a quantidade de iterações realizadas. Depois usei blocos que gerenciam a quantidade de casas decimais usadas em cada termo. Não se esqueça que a partir desses blocos você pode criar um método que analisa o valor do cosseno, já que o procedimento é quase idêntico ao de seno, bastando apenas fazer as alterações no polinômio gerado pela série de Taylor. Na descrição tem os links de vídeos tutoriais ensinando como testar os aplicativos e também explicando como funciona a plataforma.
Qualquer dúvida, escreva um comentário ou envie um e-mail para matematicacomaplicativos@gmail.com. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até mais!